vocês de volta. Estão entendendo? Eu vi um... Amém. Cuidado com os microfones, tá? Então, vamos continuar. Olhem só esse fluxo espiritual. A força motriz do sucesso. Alguém sabe o que significa força motriz? Escreve aqui. Quem já ouviu falar nesse termo? Tem uma dica aqui já, ó, na ilustração. A força motriz é aquilo que tira uma máquina da inércia, tá parado, e faz com que todo o sistema funcione. Então, vem dessa engrenagem. A nossa vida funciona como essa engrenagem. Então, a força motriz é como se fosse a energia, o combustível que faz essa engrenagem girar. E qual que é a força motriz do sucesso? O amor. O amor gera serviço. Você intenciona abençoar e servir os outros. E isso faz com que a sua engrenagem gire. Em 1 Coríntios 13, do 4 a 6. O amor não inveja, não se vangloria. Olhem só, tá aplicando isso nos seus negócios, nas suas finanças, nos seus relacionamentos? Apliquem em tudo. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aqui vocês estão entendendo? O amor é a força motriz do sucesso. Quando o seu trabalho deixa de ser apenas para você e passa a girar em conjunto, é coletivo, todos nós somos um só. Porque a palavra de Deus diz que nós somos um corpo. A igreja é um corpo. E se todos os membros, todas as partes do corpo estão trabalhando, pensando em benefício de todo o corpo está saudável, a circulação aumenta, não tem enfermidade que pare e paralise ali. Enxergue a gente como um único corpo. Nós, igreja, somos um corpo. Então, quando você entende que isso gira em conjunto e que cada coisa que você faz e que a sua vida afeta todo o corpo, você entra nessa sinergia e só irá crescer. E todo mundo vai crescer e quanto mais as pessoas crescem, mais aquilo retorna para você como essa engrenagem. Da mesma forma, quando você compra, não pensa só quando você está entregando ou fornecendo o seu produto e serviço. Peraí, explica direito. Profetiza o que você está dizendo. Quando você está comprando, você compra reclamando, porque você está muito apegado ao dinheiro. Se você viu algo que você quer adquirir e tem um preço que foi estipulado por quem está vendendo, é o preço que aquele vendedor crê que vale, ok? Ele está colocando uma arma na sua cabeça para você comprar? Não. A partir do momento que você decidiu e escolheu adquirir aquilo, pague com alegria. Você escolheu, você sabe o preço daquilo. Então, você vai entregar o seu dinheiro, que é a forma de pagamento para você adquirir aquilo, com desprendimento, porque você escolheu comprar. Então, não compre reclamando. Não compre com avareza. Não entregue o dinheiro ainda preso nele. Tem gente que paga assim, ó. Tem gente aqui assim. Tem muita gente aqui assim. Mas hoje você vai romper isso em nome de Jesus, amém? Se você decidiu entregar, não entregue preso. Porque se você entregar preso, espiritualmente, você não soltou e ele não voltará para você. Você escolheu adquirir, pague com alegria a partir de agora. Entenda esse princípio, ele é espiritual, ele é sobrenatural. Pague e entregue com alegria, semeie na vida daquela pessoa com alegria. Ore para que aquela pessoa seja abençoada, para que aquele negócio prospere. Ore para que Deus prospere aquela pessoa, que se estenda no negócio dela, na empresa dela, na família dela. Testem fazer isso. Então, aquilo que você liberou, volta para você de alguma forma, porque se você desprendeu do que você escolheu soltar, você não ficou apegado. E aquilo não prendeu você naquele pagamento e naquela quantia. Vamos para o barco de Pedro. Essa passagem reflete exatamente tudo isso aqui que o Senhor está querendo falar para você. Quem conhece essa passagem está em Lucas 5. Se você quiser abrir a Bíblia para acompanhar.
Aleluia. Prestem atenção nessa revelação aqui. Em Lucas 5, nós vemos o barco de Pedro, que ainda era Simão. Amém? Então, era o trabalho dele. Concorda que ele já trabalhava? Se ele já trabalhava com aquilo, ele tinha experiência e ferramentas para trabalhar naquilo, que era a pescaria. Amém? Então, ele tinha o barco, ele tinha rede, ele tinha experiências, ele tinha o mar e também tinha peixes dentro do mar. Ok? Só que ele trabalhou a noite inteira e não aconteceu nada. Ou seja, irmão e irmã, com a força dos braços dele, ele trabalhou a noite inteira e não pescou um peixe sequer, mesmo tendo todas as condições para pescar. Concordam? Mas quando Jesus chegou e entrou no barco, quando Jesus chegou e entrou no negócio dele, é isso que é forte. Bastou um único comando. E as suas redes foram tão cheias dos peixes que estavam lá, estavam no mar, por que ele não pegou? Porque Jesus entrou no negócio. E quando Jesus deu o comando, foram tão cheias, que ele precisou de ajuda do outro barco para carregar aqueles peixes. A palavra diz que o barco dele quase foi a pique, ou seja, quase virou. Vocês conseguem imaginar um barco quase virando de tanto peixe? De tanto peixe. Era fruto do seu trabalho. Mas aqui vai o mais forte. Depois que Jesus entrou no barco dele, ele recebeu todos aqueles peixes. Ele teve uma quantidade muito grande. Jesus disse para ele: Pedro, larga tudo e me segue. Aquilo que Deus tinha capacitado ele para fazer, como um trabalho, que era pescar peixes, Deus ali, através de Jesus, quando entrou no negócio, revelou para ele o propósito. E ele falou assim: agora você vai ser pescador de almas. Vocês entenderam que ele pegou todos aqueles peixes e ele não ficou com nenhum? Você já tinha reparado nisso? Ele pegou tudo e largou tudo para lá. É ter o coração desprendido, porque o nosso propósito é pela causa e não pelo efeito. Fiquem ligados aqui. Se você está reclamando do seu propósito porque ainda não vê resultado, talvez o seu coração ainda esteja mais apaixonado pelo efeito do que pela causa. Aleluia. A palavra de Deus diz em Provérbios 16:3: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Convide Jesus para entrar no seu barco. Coloque Jesus no seu negócio. E depois que você tomar essa decisão, você vai entender que o seu propósito é pela causa. O seu trabalho é pela causa e não é pelo efeito. Se você ficar esperando o efeito de você estar vivendo o seu propósito, aquilo que você está fazendo, Deus ainda está esperando você se apaixonar pelo motivo com que você está trabalhando. Então vamos lá. A chave espiritual do sucesso é entender o propósito do seu trabalho. Amém? Quando Jesus entrou no barco de Pedro, ele revelou o propósito dele. E o nosso propósito não é para nós. Assim como as árvores não produzem frutos para si próprio. Assim como Pedro pescou todos aqueles peixes e não ficou para ele. O nosso propósito não é para nós. Então pare de esperar o efeito, as consequências dele. Pare de ficar reclamando que você não vê resultado. Se preocupe com o objetivo. Se preocupe com o propósito do seu trabalho. O propósito de tudo que você faz. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Está em Mateus 6:3. Busque o propósito, busque o espiritual, busque o reino, porque tudo que for necessário para você cumprir esse propósito, o Senhor vai te entregar, e Ele vai te entregar em abundância, para mostrar que Ele está no barco, para mostrar para você e todas as pessoas que verem o que você faz, que Ele está no seu negócio. Aleluia! Deus não trabalha com pequenez. Se ainda está pequena, porque você ainda não rompeu. Nós estamos na quinta quarta-feira e você ainda pode estar apegado ao resultado. Você não está preparado para o muito de Deus. Você não está preparado para o seu barco ser cheio. Começa a destravar sua mente. Começa a entender como funciona o princípio espiritual.
E você vai entender porque tanta gente tem sucesso e você não sai do lugar. Aleluia. O segredo espiritual do sucesso. A maioria das pessoas trabalha para viver, mas os filhos de Deus, que sou eu e você, vivem para cumprir um propósito. Você acorda todos os dias e cumpre uma rotina, e o seu salário mal paga as suas contas. Se pagar, você dá glória? Mas que pequenez é essa? Você está trabalhando para sobreviver. E a sua vida vai passando, e o tempo vai passando, e às vezes você trabalha tanto para pagar suas contas e para sobreviver, que você não tem tempo para o seu cônjuge, você não tem tempo para o seu filho, você não tem tempo para o seu chamado, você não tem tempo para servir na igreja, você não tem tempo para conversar com seus amigos, você não tem tempo de falar da palavra de Deus para as pessoas que cruzam o seu caminho, porque você está sempre na correria, você está sempre correndo atrás da sobrevivência. E o tempo vai passando, e os anos vão passando, e você não sai do lugar. Quando o seu trabalho encontra o propósito, ele deixa de ser para sobrevivência e se torna também o seu chamado. Você sabia que o seu trabalho também se torna o seu chamado? Você sabia que Deus te entregou esses dons e essa capacitação e o favor dele, porque você entrou no seu chamado também nos seus negócios? Nem todo mundo foi chamado para o altar. Mas todo filho de Deus foi chamado para ministrar através do lugar aonde trabalha. Amém? Quando você pensa em propósito e não em sobrevivência, tudo muda para você. Tudo muda na sua vida. O dinheiro deixa de ser o fim e passa a ser o meio. E é aí que ele vem. Se você está pensando no resultado, se você está pensando e trabalhando pelo dinheiro, talvez você não tenha. Porque você não entrou nessa sinergia do reino. O dinheiro deixa de ser o fim, ou seja, o objetivo. E ele é só o meio, porque ele é uma ferramenta, um recurso para cumprir o propósito. Quando você busca primeiro o reino, como está em Mateus 6,33, o dinheiro deixa de ser o seu objetivo e Deus faz dele, sim, um meio para cumprir esse propósito. Quanto mais você estiver alinhado, intencionado com o propósito do seu trabalho, mais Deus vai entregar os recursos para você cumprir esse propósito. Amém? Então você vai colocar em prática a partir de agora. E faça um compromisso com você mesmo. Faça um compromisso, não é comigo, mas é com Deus que está trazendo essa revelação para você nessa noite. Amém? Antes de vender, ore por quem compra. Antes de comprar, ore por quem vende. Que a sua venda seja uma bênção e que a sua compra também seja uma bênção. Que entre nessa sinergia do reino. Tudo que você faz e você adquire seja uma fonte de renda e entre nessa força motriz do amor. Quem aprende a liberar a bênção se abre para receber. E quanto maior o seu vaso, mais você vai receber. E o seu vaso ele vai expandindo exatamente nessa sinergia. Então, durante essa semana, você vai de fato colocar em prática e você vai colocar atenção. Toda venda, toda reunião, todo atendimento, toda negociação, ore por aquela pessoa. Você pode orar em pensamento. Às vezes você está até no meio da reunião ou ali ocupado e você está assim, Senhor, abençoe essa pessoa. Obrigado por ela ter confiado no meu negócio. Obrigado por ela ter acreditado em mim. Que eu seja uma fonte de bênção para essa pessoa, que ela seja extremamente abençoada. E eu falo isso por mim. Todas as vezes que eu agradeci um cliente por ter contratado o meu trabalho, e eu orava durante esse trabalho, Senhor, obrigada por ele ter confiado em mim, por ele ter escolhido eu entre tantas pessoas, que essa empresa dele seja extremamente abençoada através do meu servir. E eu já tive tantos testemunhos. Para quem não sabe, eu fui modelo, sou modelo desde os 12 anos de idade, e eu fazia isso com as marcas que me contratavam e me escolhiam. E eu falava que a partir de mim essa empresa prospere, que todas essas roupas que eu fotografei, que ele escolheu para representar a marca dele, que tem tanto suor e tanto amor, ele escolheu a mim para representar. Senhor, abençoa, multiplica. Senhor, acaba com o estoque, sopra essa marca. Eu já tive tantos testemunhos, irmãos, eu posso falar por experiência própria. Clientes que sempre contratavam, porque geralmente é um modelo e depois eles renovam outra imagem para outra coleção. E eles me contratavam e eles falavam, a gente já tentou mudar de modelo,
Mas quando a gente coloca você, acaba, vende tudo. E eu falo, Senhor, obrigada por escutar a minha oração, porque o cliente não sabe que eu fiz essa oração. E não é sobre nós, irmãos. O nosso propósito, ele não é sobre nós. É sobre quantas vidas nós podemos abençoar através daquilo que a gente entrega. Deus não nos capacitou à toa, Deus não te entregou o que ele entregou, sua capacidade linda. Você é tão requisitado e admirado naquilo que você faz, Deus não te entregou isso à toa, ele entregou para você abençoar outras pessoas. A minha mãe, ela tem uma linguagem do amor de servir tão linda, Deus capacitou ela na cozinha. Tudo que ela faz, ela pode ter feito pela primeira vez a receita. É impressionante, fica tão maravilhoso, porque ela intenciona, às vezes até inconsciente, abençoar as nossas vidas, porque ela está demonstrando amor por aquilo que ela faz. Vocês entenderam? O amor é a força motriz. É a força motriz, essa energia que faz com que o sistema gire. Então, se Deus te entregou esse talento maravilhoso, entenda que é para abençoar outras pessoas. E a partir de agora, tudo que você fizer, intencione, se posicione como um instrumento abençoador, um instrumento do céu para abençoar outras vidas. Ore pela pessoa em agradecimento pela essa compra, por essa venda. Que ela seja extremamente abençoada. Senhor, abençoa, multiplica, abençoa, prospera. Abençoa com essa comida, tenha um sabor especial. E você vai ver que a pessoa vai te agradecer porque essa comida que você fez tem um sabor diferente que ela nunca comeu antes. Porque tem o tempero, amor. E você vai começar a ver o que Deus fará na sua vida depois disso. Enquanto o seu trabalho existir apenas para você, ele será apenas trabalho. Mas quando ele começar a servir o propósito de Deus, ele se transformará em missão. E quando Deus estabelece uma missão, ele libera o que é necessário para sustentá-la. Aleluia. Vocês lembram de todos os processos que nós falamos da árvore, que é o preparo para frutificar? Então, você sempre pensou que o seu objetivo da vida, ou o objetivo das pessoas, fossem gerar frutos e frutificar? Quem pensa assim, levanta a mão. Ou escreve aqui. Agora eu vou trazer uma revelação, então, para você. Olhem quantas sementes tem dentro dessa fruta. Os frutos sempre carregam sementes. Ou seja, o propósito da sua prosperidade, do seu sucesso, não é terminar em você. Ela existe para gerar vida em outras vidas. Eu sei que você passou por esse processo de esmagamento, eu sei que você está passando por esse processo da sementinha embaixo da terra, se sentindo abandonada, perdida, rejeitada, apertada e tudo escuro sem ver nada. Mas essa sementinha, só essa sementinha que é você. Se você escolheu romper, crescer, se estruturar, se expandir, ser capaz de gerar frutos, saiba que o seu objetivo não é gerar frutos. É continuar gerando vida em outras pessoas, porque uma única sementinha gera milhares de frutos com milhares de sementes dentro. É assim que funciona o reino espiritual. E agora, extremamente consciente, grato por tudo que o Senhor entregou e ministrou individualmente no seu coração, porque Ele sabia o que você precisava nessa noite. Ele sabe o que você precisa romper. E você sabe que para romper, você precisa primeiro criar consciência e se posicionar. Então você vai se colocar nessa posição de eu escolho romper. Agora eu sei o que eu estava errando. Hoje eu aprendi mais um pouco do que eu estava errando e hoje eu escolho romper. Você vai fechar os seus olhos agora. E intencionando romper. Você vai repetir em voz alta para que o mundo espiritual respeite a sua voz. E você vai repetir comigo. Pai, hoje eu entrego o meu trabalho nas tuas mãos.
Eu renuncio toda mentalidade de sobrevivência, escassez e egoísmo. Eu recebo um coração disposto a servir, a amar e a cumprir o propósito para o qual eu fui criada. Eu declaro que meu trabalho será um lugar onde o Senhor manifestará a sua glória através da minha vida. Que minhas mãos abençoem pessoas. Que minha excelência revele Cristo. E que meu coração permaneça íntegro e generoso. Hoje, eu escolho buscar primeiro o teu reino, confiando que tudo o que preciso, o Senhor me dará. Meu trabalho será minha missão. Meu sucesso será um instrumento para glorificar o teu nome e abençoar outras vidas. Em nome de Jesus. Amém. Continue com seus olhos fechados. Ô Senhor, eu entro agora em concordância. Senhor, selando, Senhor, assim na terra como no céu. Cada um que declarou e se posicionou nessa noite, Senhor. Eu declaro que é rompida agora toda inércia, toda paralisação, todo insucesso, toda ganância, toda avareza, todo egoísmo, toda pequenez, toda preguiça. Eu declaro agora, em nome de Jesus, seja rompido todas as cadeias da sua vida que te prendiam a ter um crescimento e ter sucesso na sua vida. Em nome de Jesus, todas as cadeias sejam destruídas agora. Eu declaro que a partir de hoje, a sua roda girará. Eu declaro que a partir de hoje, os seus negócios prosperarão. Eu declaro que o Senhor entra agora na sua conta, na sua área financeira, e vai criando em ti um coração generoso e desprendido. Um coração, Senhor, que entende que tudo funciona, Pai, em forma circular. Que eles desejam sim, Pai, escolher bem com sabedoria onde eles vão gastar, Senhor. Cada centavo que o Senhor permite que eles ganhem, Pai. Mas que cada centavo que seja retirado da vida deles seja de fato retirado, Senhor. Tira o desprendimento agora, Senhor. Tira, Senhor, toda a avareza da mão deles, em nome de Jesus, aqueles que davam ainda com a mão fechada, Pai, que essas mãos possam ser abertas, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor, Pai, o teu Espírito Santo, os teus anjos toquem nas mãos de cada um agora, Senhor, entregando mais ferramentas, capacitação para o servir, capacitação para o seu trabalho e tudo aquilo que eles fazem. Oh, Senhor, haja agora um alinhamento, Pai. Promove um alinhamento de propósito na área profissional. Em nome de Jesus, Senhor. Feche as portas que forem necessárias, Pai. Dê sabedoria para eles, para suportar, discernir que foi o Senhor que fechou. Mas a partir de hoje eu declaro mais portas abertas por Ti, Senhor. Eu declaro que eles entram, Senhor, no trilho do propósito deles agora. Eu declaro, Senhor, que eles recebem o Teu favor, o favor sobrenatural, Senhor, e espiritual, para que tudo vá se abrindo. Vai trazendo as pessoas certas, vai trazendo os clientes certos, vai trazendo os fornecedores certos, vai trazendo os lugares certos, vai trazendo agora, Pai, um crescimento empresarial para cada um que está aqui. Ô Pai, aonde o Senhor deseja, Pai, executar o chamado deles na área profissional, Senhor. Que seja alinhado agora com um propósito e que a partir de hoje eles passam a sentir, enxergar e emanar consciente que aonde o Senhor os colocou e aonde o Senhor os posicionou, Senhor, é
para cumprir uma missão e abençoar. E eu declaro que será milhares e milhares de pessoas. Eu declaro que quanto mais você se conscientiza disso a partir de hoje, o Senhor vai soprando o seu nome, o Senhor vai soprando o seu negócio. E que a partir de hoje você vai contar testemunho de redes cheias de peixe. Todo impedimento para os clientes chegarem agora, Senhor, vão sendo destruídos em nome de Jesus. E eles vão recebendo uma ativação profética agora, Senhor, de sucesso, de prosperidade, de favor e graça, aonde o Senhor os colocar em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pai, com humildade eu te peço, para que eles recebam confirmação de que isso foi ativado, Senhor, na vida deles, na mão deles, Senhor. Que assim como a sua palavra diz que tudo tocar, prosperará. Que eles recebam agora uma manifestação, Senhor, de maravilhas, com pós de ouro nas mãos deles. Se assim for da sua permissão, Senhor, manifeste agora nas mãos deles, Senhor, o sinal da prosperidade do reino. Para que eles entendam, Senhor, que da mão deles sairá prosperidade. Em nome de Jesus. E essa prosperidade será para glorificar o teu nome e abençoar outras pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Se você sentiu essa unção e essa presença sobrenatural, e você sentiu sua mão formigando e essa unção na sua mão, pega a lanterna do seu celular e olhe se você recebeu esse pó de ouro e conte aqui pra gente. Se você recebeu, filma com a lanterna, poste no seu Instagram, mostra que Deus é maravilhoso, que Ele age e Ele opera por sinais e maravilhas e que Ele manifesta a riqueza da glória dEle na sua vida. E que você nunca esquecerá mais dessa experiência. Mostre para outras pessoas que você tem o favor de Deus. Pode postar e marcar a igreja, para que você seja repostado, pode me marcar também, eu irei repostar. Eu estou aqui como um canal do Senhor em obediência, não só para entregar um conteúdo todas as quartas-feiras, eu estou aqui para que a sua vida seja transformada. E eu quero ouvir e ver testemunhos de vidas que foram rompidas através dessas quartas. Então, compartilhe, em nome de Jesus, amém? Então, amanhã, quando você começar o seu dia, lembre-se, o segredo espiritual do sucesso não é trabalhar mais. É fazer o seu trabalho um lugar onde Deus pode confiar as pessoas a você. Amém? Coloque essas quartas como um compromisso na sua agenda. Um compromisso. Vou deixar de compartilhar esse PDF aqui. Eu vou entregar esses PDFs em grupos. Quem não está em nenhum grupo, nos chame para entrar ou compartilhar esse PDF, para que você releia e crave tudo isso que Deus entregou nessa noite para a sua vida. Amém? Coloque em prática, de fato. E falando em colocar em prática, eu quero convidar novamente a missionária Ana Andréia para que você tenha essa oportunidade de colocar em prática. E com esse coração desprendido e generoso, você tenha a oportunidade de semear aqui, nesse ministério, que tem abençoado a sua vida e pode abençoar muito mais pessoas. Se você ajudar e fazer essa obra crescer, compartilhe os conteúdos, ajude semeando quanto você puder. Amém? Missionária Ana Andréia. Tá aí? Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos já receberam pó de ouro? Eu estou com a unção de óleo. Essa mão aqui parece que eu coloquei óleo. Já já vou ver o pó de ouro. É o Senhor se apresentando a nós, né? E com gratidão agora nós vamos continuar com alegria, com muita alegria. Ofertando, dizimando, entregando as primícias na casa do Senhor. É como eu falar, né, que esse solo é fértil, porque realmente é. E é bom você fazer prova desse solo. Nós costumamos falar que a Viva tem um solo fértil, ela tem mesmo. Ela carrega uma unção diferente. Não é só porque é a minha igreja. E glória a Deus por ser a minha igreja. Mas eu tenho vivido experiências lindas. Colocando a minha sementinha nesse solo. Eu sei que muitos de vocês talvez venham de outras denominações ou ouvem falar, né,
tantas coisas tristes que as pessoas têm feito com os dízimos, com as ofertas, os fiéis. Mas quando nós entramos aqui, nós colocamos a nossa face aqui para a igreja. É para falar para vocês que os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias estão sendo bem administradas. E no domingo eu ouvi do meu pastor Neto, meu querido pastor Neto, que o intuito dele é deixar a escolinha, o kids bonito para as crianças. E as nossas crianças, amados, é o nosso futuro, é o futuro da Viva. Serão outras profetisas que estarão aqui, outras missionárias, outros pastores. Então, eles precisam ter um ambiente ali confortável, as tias estão prontas. E quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, se a gente ter noção de que a igreja realmente é um solo fértil, o olhar dele está para o futuro da igreja. Que olhar lindo. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dos nossos pastores, pastora Priscila e o pastor Neto. Eu te desafio a ofertar, te desafio a dizimar, te desafio a primiciar. Não quero te deixar constrangido, hoje eu não tenho. Se você não é pertencente à Igreja Viva, o dízimo é na sua igreja. Mas se você desejar nos ofertar, nós vamos receber de bom coração. E eu vou orar por você. Amém? Pai, nessa noite, eu te agradeço, Senhor, por tanto ensinamento, pela riqueza de ensinamento. Não vai ficar só no ensinamento, Pai, nós vamos colocar na prática. Porque eu sei que o Senhor está nos lapidando. Nós vamos romper. Nós já demos o passo de partida, Senhor, e nós vamos romper. Mas esse ensinamento, Deus, é como se eu fosse tirando de nós aquilo que tem te desagradado, que não tem chegado como aroma suave. E nessa noite eu te agradeço por mais esse ensinamento. Quero abençoar também, Senhor, todos os dizimistas, os ofertantes, todos aqueles que se dispuseram a abençoar a tua casa. O Senhor não precisa do nosso dinheiro. Tu és o dono do ouro e da prata. Mas tudo que nós temos é teu. Então nós não estamos dando, estamos sim devolvendo. Devolvendo o que não é nosso. Senhor Jesus, as mãos que vai receber, Senhor, que irão receber, serão administradas por ti, Senhor. Lindo é o projeto da Viva. E todos verão. E todos vão saber, ali tem a minha semente lançada. Ali tem um pouquinho da minha semente lançada. Que meus irmãos não venham se preocupar com valores, mas com o coração grato. É sobre coração, não é sobre valor. É sobre gratidão, não é sobre valor. É sobre amor à obra, não é sobre valor. É sobre o id, não é sobre o valor, porque aqueles que também abençoam, semeiam, estão indo fazer a obra missionária, Pai. Muito obrigada por todas as vidas que abençoaram. Já te peço, Jesus, providência por aqueles que falaram, irmão, hoje eu não tenho nada. Mas você pode orar por nós. Você pode estar orando pela Viva, orando pela essa igreja que vai expandir no Brasil e no mundo, levando cura e libertação. O evangelho simples do nosso lindo e querido irmão mais velho Jesus. Que Deus te abençoe, que as tuas finanças sejam administradas por Ele e que haja multiplicação. Que os nossos olhos olhem para a Viva e vejam o quanto as nossas finanças têm sido bem administradas, o quanto nós estamos crescendo. E agora o nosso objetivo é as nossas crianças, o nosso futuro. Assim eu abençoo a tua vida, convidando Jesus a administrar as tuas finanças, se porventura você se perdeu. Mas se você não se perdeu, não tem problema, o Senhor é o ótimo administrador, o melhor administrador. Entrega nas mãos dele, porque nós temos até dezembro. E nós ouviremos muitos testemunhos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe, muito feliz pela vida de vocês. A semana que vem convide mais um a estar conosco. Nós vamos agora passar lá da cura, né, Dani? Amém. Deus abençoe a sua vida, missionária Santa Andréia, sempre tão usada. Deus abençoe a cada um de vocês pela presença, pela disposição em romper, em virar uma testemunha do reino e por cada oferta, com seu coração generoso, já cumprindo esse princípio do amor aqui nessa obra. Amém? Para você que não precisa de cura física, de uma oração específica,
Eu vou orar por você encerrando, mas para você que precisa estar com alguma enfermidade ou algum da sua casa, nós vamos colocar um louvor aqui. Permaneça, tá? Permaneça até o final do louvor, porque até o final do louvor nós entraremos na sala de cura e nós oraremos em específico para cada um que precisar, individualmente. Para você que não tem enfermidade, glória a Deus por sua vida. Eu declaro que a paz e a prosperidade do Senhor te acompanhe, que você tenha sonhos proféticos, que essa mensagem que foi entregue do céu para a sua vida continue ressoando em seu corpo, em sua alma e seu espírito. Continue ministrando durante esses dias e que você vá sendo transformado por essa porção sobrenatural que o Senhor liberou para você. E que você consiga ver com os seus olhos naturais tudo que vai sendo transformado na sua vida a partir dessa mudança de chave e do seu posicionamento. Eu declaro muitos testemunhos gerados para a honra e glória do Senhor Jesus, porque quanto mais eu cresço, mais você cresce, mais o reino expande, e estamos aqui para cumprir esse propósito do céu. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Continue aqui quem precisa de oração depois do louvor, amém? Até quarta que vem. Assumam esse compromisso.